Técnicas de estudo eu inventei por Enem. Resumo artifício funciona assim. Ler um texto e ao invés de fazer um resumo, pegue uma folha e escreva o máximo de perguntas que pensar sobre o texto. Depois, sem olhar a folha, tente responder as questões sem olhar nem para as perguntas nem pelo texto. Com sua memória depois ler as respostas. E tente descobrir qual e pergunta corresponde a essa resposta. Se não conseguir, paciência. Com o tempo vai ficando mais fácil. Segunda técnica: tentar misturar as questões da prova com as paisagens da vida. Ou seja, mude a história. Mas lembre-se de não esquecer a resposta certa nem tente mudá-la. Por exemplo, quando (2 mais 2 igual a 4) coelho na estrada. E assim por diante sua mente. Quando colocar assuntos diversos, ficar mais fácil de aprender. 3. Técnica mapa da realidade. Transforme as questões que está estudando em imagens saindo do papel e sendo representada toda no mundo real e comece a vencer o jogo. Por exemplo, a escravidão. Você pular, correr e imaginar como vivia os escravos, ler antes mas depois ler. Faça tudo que lembrar. E se você conseguir criar história diferente, mas sempre pense em como criar sonhos legais. 4. Técnica pulo das ideias. Isso pula lendo as questões. Antes da aula tente lembrar das questões e responder sem pular e cansativo, mas estimular a mente. E se for texto, leia e diferente. Tente colocar números misturados com as questões ou textos. Demorar um pouco, mas o resultado é gigante e cansativo, mas valer a pena. Agora 5. Técnica poesia mágica. Leia as páginas da matéria que está estudando e tente escreve as histórias montando os personagens. E depois tente corrigir as histórias. Sem olhar, demorar um pouco, mas o resultado é ótimo. Agora algumas dicas. Não tenha pressar. Estude todo dia para dar tempo de aprender. Pode ser difícil, mas não desista. Lembre, o resultado vai valer a pena. Mantenha o hábito da leitura. Tenha vários lugares diferentes para estudar e faça desenhos. E coloque palavras nos objetos que lembre as questões. Mas não faça isso na prova. A professora pode achar que está colando. Faça exercícios físicos antes de estudar. Tente se preparar antes, criar provas para você mesmo antes do professor mandar ou marcar prova. Descubra o estilo de prova do seu professor e leia toda prova se for pequena antes de responder qualquer questão, porque alguns professores conseguem dar resposta em outras questões da prova sem perceber e você pode descobrir a resposta. Não pense na nota. Não tenha vergonha. Se não souber a resposta, ninguém saber tudo, olhar a questão. Tente pensar como ela seria no seu tempo. Isso vai ajudar a achar a resposta certa. Não saber o significado da palavra. Tente olhar pela lógica do texto. Pare de procurar respostas milagrosas na internet e comece a batalhar para conquistas verdadeiras. Procure estudar todas as questões antes das aulas começar. Não pule etapa, isso vai te deixar maluco e impossível aprender a soma antes de descobrir quais são os números
Dá conta e escreva todo dia um pouco. Que do que aprendeu no dia tente sonhar com as questões. Falando antes de dormir as respostas. Descanse nas horas antes da prova. Faça algo que goste, ver algo pra distrair a mente, tente imaginar que já fez a prova e já passou. Para diminuir um pouco a ansiedade. Se possível, faça uma caminhada um dia antes e, se possível, não estude no dia da prova. Isso vai fazer sua mente a enxergar um outro dia. Comer bem, levar os materiais necessários. Chegar de preferência cedo. Para evitar dor de cabeça. Tente fechar os olhos no momento da prova. Tentar ver as imagens das questões que estudou. Se prepare por Enem a vida. Nunca é fácil, mas se acreditar, pode vencer essa batalha. Espero ter ajudado. Muito obrigado, até outro dia.